Queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 16. Nós leremos o livro de Atos, capítulo de número 16, esse versículo de número 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O título deste sermão nesta noite é Um Terremoto na Alma. É sobre o grande, queridos amigos, o grande poder que é necessário para dar vida a um pecador, a um morto espiritual. Eu me refiro àquele poder misterioso, mas real, que acontece, que opera na vida de uma pessoa, naquele momento em que ela passa da morte, da destituição espiritual, da condenação, para a vida como um filho de Deus, da transformação de um pecador condenado, morto espiritualmente, para um homem vivo, uma mulher viva em Cristo Jesus, uma nova criatura. É necessário um poder muito grande. É necessário um poder que vem do alto, o mesmo poder que coube a Deus exercitar para trazer à existência o universo. É o poder necessário para a conversão de uma alma, para dar vida ao morto espiritual. Esse é um texto muito bem conhecido, um texto lido por todo o povo de Deus. E aqui diante de nós temos 10 versículos perfeitos lidando com a conversão. O que é a salvação? Se alguém me disser o que é a conversão e me explicar, sim, eu espero poder entender. E a palavra de Deus é muito clara em suas declarações. Mas quando nós vemos o exemplo de uma pessoa real, viva, sendo trazida a Cristo, arrependendo-se de seus pecados, experimentando em sua vida o poder de Deus, é maravilhoso, não é? Que inspiração, que encorajamento para buscar o Senhor e a vida eterna. E se você nesta noite tem ouvido o Evangelho, tem entendido o que é o Evangelho, lhe falta ver um exemplo das Escrituras, aqui está o exemplo da conversão deste homem. E esta conversão, que aconteceu no tempo e no espaço, em determinado momento, aconteceu em uma cidade chamada Filipos. Filipos foi uma vila na Macedônia, atual Macedônia, mas na antiguidade, fundada esta vila no século IV a.C., e o nome foi dado àquela vila em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Aquela vila foi construída em homenagem a ele, e lhe foi dado este nome, Filipos. Mais tarde, por volta do ano 108 a.C., com a expansão do Império Romano, o domínio dos romanos sobre os gregos e a sua expansão, aquela pequena vila, Filipos, se tornou uma colônia romana, dominada pelos romanos. Uma colônia com grandes privilégios. Como todas as colônias romanas, aqueles que moravam ali eram cidadãos do Império Romano. Aquela cidade ou vila, ela possuía sua autonomia governamental, seus 2 magistrados. Na antiguidade, as cidades romanas tinham pelo menos 2 magistrados, um superior, voltado aos patrícios, não é? A classe aristocrata da sociedade, e aquele que conduzia os plebeus, não é? Um outro magistrado. E era comum que acontecesse da mesma forma nas vilas, nas colônias romanas também. Era um lugar muito belo, uma natureza muito bela, um clima muito ameno, muito agradável, boa temperatura. E era um lugar para o qual soldados romanos, após a sua aposentadoria, migravam com suas famílias, sobretudo aqueles soldados de larga escala, de alto escalão, pretorianos, a guarda pretoriana do imperador, ou legionários, aqueles que iam para a guerra em suas legiões depois da sua aposentadoria. Muitos deles se dirigiam a essas belas colônias romanas, e aqui está uma delas, a cidade de Filipos. E os cidadãos, obviamente, daquela cidade eram muito orgulhosos, porque eram romanos, pertenciam a uma cultura mais elevada ao Império Romano. A língua, obviamente, naquela vila era o latim, não era o grego, embora o grego era a língua universal da época. Eram cidadãos romanos, isto é, possuem a cultura, a cosmovisão, a cosmogonia romana. Eles adoravam os deuses romanos, não os deuses gregos necessariamente. Eram pessoas orgulhosas de si mesmas, vivendo dentro do Império Poderoso, em uma vila muito requintada. Não era uma pequena vila, embora para os nossos padrões pequena, mas 30 mil habitantes ali, nos dizem os historiadores. E foi para aquele lugar que Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, junto com um pequeno grupo, Lucas, que escreveu Atos, o médico, o doutor Lucas, historiador Lucas, junto com o jovem Timóteo, que recentemente havia sido separado por Paulo para ir com ele em missão, e também junto com seu companheiro Silas. E nós lemos versículo 11 e 12 a respeito disso, capítulo 16. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Pela primeira vez, queridos, o Evangelho
que é pregado em Jerusalém, os discípulos que se espalham por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a primeira vez que o evangelho chega na Europa, na cidade de Filipos, e esta é a ocasião. Ali entra, pelo portal de Filipos, o evangelho que irá se espalhar por toda a Europa, até chegar também ao nosso continente. E Paulo chega naquela cidade com seus companheiros, e ali nós lemos, nesse capítulo 16, que ele encontra uma mulher judia que havia migrado para aquela cidade, chamada Lídia. Lídia, ali, era uma vendedora de púrpura. Púrpura é um tipo de tecido importado, que valia muito, custava muito naquela cidade. Ela revendia para aquelas redondezas esse finíssimo tecido chamado de púrpura. Versículo 13 e 14 nos fala a respeito disso. E no dia de sábado saímos fora das portas de Filipos, isto é, à beira do rio, onde se costumava fazer oração, isto é, os judeus saíam da cidade para orar a Jeová ali, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela era de Tiatira, mas estava em Filipos fazendo seu comércio, tinha uma casa ali, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Sim, ela ouviu a mensagem de como ser salva. Ela ouviu a mensagem de Paulo a respeito do Salvador que veio a este mundo. E conforme ela ouvia Paulo, não sei como era, talvez ali o rio passando, ele sentando junto de algumas pedras, as mulheres em oração, homens, Paulo se levantou como era seu costume e começou a ensinar a respeito dos profetas que profetizaram o Salvador que viria. E nós lemos aqui esta primeira notícia, informação neste capítulo, sobre este poder glorioso que é necessário para a conversão. Ela ouvia o evangelho, mas nós lemos neste versículo que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meu querido amigo, eu oro a Deus nesta noite, e esta congregação continuamente ora ao Senhor, para que você não somente ouça a palavra de Deus nesta noite, mas o Senhor toque o teu coração, porque de outra maneira você sairá daqui como você entrou. Ouça com atenção a palavra de Deus nesta noite. A minha avó dizia que nós devemos ouvir, minha mãe, na verdade, a palavra de Deus com o dedo no ouvido. Ouça a palavra de Deus com o dedo no ouvido, para que ele não entre e saia pelo outro lado. Atente para a palavra de Deus e rogue ao Senhor em teu coração que ele aplique esta verdade à tua alma nesta noite. E aqui está o primeiro exemplo. Ele pregava a palavra de Deus e o Senhor operava, movendo a mente e o coração daquela mulher, falando a respeito de Cristo, a respeito do Calvário, porque Deus precisou tomar um corpo e uma natureza humana e entrar neste mundo. Nós não entendemos isso naturalmente. Parece loucura que o eterno Criador tenha que ter vindo Ele próprio a este mundo, que eu não posso, pelo meu esforço, angariar pontos diante de Deus e ascender em justiça a Deus. Nós não cremos nisso, nós não entendemos nisso. Nós imaginamos que é algo inato em nós, de bom, que Deus se agrada de nós de alguma maneira, mas a verdade é esta, que diante de Deus nós não temos nenhuma chance. Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é justo. Nós não temos um acesso à presença de um Deus santo. Uma bola de neve lançada no centro do sol tem mais chance de sobreviver do que um pecador na presença de um Deus santo. E quando nós entendemos isso pela obra do Espírito Santo, aí nós buscamos a Deus para o perdão e a vida eterna. E esta mulher ouviu isso, ela ouviu a mensagem e ela creu, ela se arrependeu certamente, abraçou esta verdade e ela foi salva. E mais tarde, ela disse àquele pequeno grupo dos apóstolos, do apóstolo Paulo e seu grupo, que ficassem em sua casa. Venham e fiquem em minha casa. Ela era uma mulher de bens, nós lemos aqui, mulher rica. Ela possuía uma casa naquela cidade, servos, uma grande casa, e foi naquela casa que se instalou a primeira igreja de Filipos, a primeira igreja na Europa. E Paulo e seus companheiros permaneceram ali por muito tempo, evangelizando várias vilas na redondeza, mas a partir da casa desta mulher que o Senhor chamou da morte para a vida. E nós lemos no versículo 16 que Paulo segue o seu trabalho de evangelismo. E aconteceu que, indo nós à oração, mais uma vez fora das portas, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Bem, uma jovem, nós não sabemos a idade, o termo grego aqui dá a entender que ela não tinha passado aí dos 22, 23 anos, uma adolescente provavelmente, mas era uma moça possessa por um demônio. E essa moça era uma escrava também, e pela habilidade que o demônio lhe dava de predizer certas coisas, ela era usada barbariamente pelos seus senhores para trazer lucro àqueles homens. Ela adivinhava e as pessoas vinham a ela em busca de adivinhação e algum tipo de condição espiritual. Talvez ela fosse um tipo de cartomante, uma adivinha que predizia o futuro e coisas do tipo.
E nós lemos que conforme Paulo e o irmão Silas e Timóteo e o Dr. Lucas iam pregando pela cidade, esta jovem ia atrás deles. E ela ia atrás, e nós lemos no versículo 17, a segunda parte, que não só ia atrás, mas ela ia gritando, ela ia clamando, e esta seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Bem, ela não estava dizendo algo muito terrível, não é? Não é algo terrível de se dizer, é claro, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, ela estava dizendo a verdade. Mas nós lemos que Paulo ficou perturbado com isso. Provavelmente isso aconteceu várias vezes, e Paulo se perturbou em seu espírito. Não é que ele ficou irritado com a pessoa, mas perturbado pela condição daquela moça, e pelo estado, e por aqueles demônios, assim por dizer. E ele certamente orou a Deus, e o Senhor lhe mostrou, ele foi feito saber de alguma maneira, da parte de Deus, que ele deveria ir e expulsar aquele demônio, e é o que ele faz no versículo de número 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, ou comovido é a ideia no original grego, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu transformada, e ela é liberta daquela opressão. E certamente lhe foi comunicado o Evangelho, porque não faria qualquer sentido que um demônio saísse daquela mulher, ela permanecesse ainda na mão de Satanás. Certamente eles sentaram com aquela jovem e com muita graça comunicaram o Evangelho à mente e o coração dela, e provavelmente, como Lídia, o Senhor abriu o seu coração para que ela cresça, e talvez, muito possivelmente, ela tenha se unido à igreja que se formou ali na casa de Lídia. Mas é nesse ponto em que começam as dificuldades do apóstolo Paulo e de Silas. E no versículo 19 nós lemos que, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Eles tomaram aqueles homens pela mão. Aqueles homens não tinham qualquer simpatia por aquela jovem. Eles buscavam apenas o lucro. E por isso, por ter perdido agora o lucro, eles prenderam a Paulo e Silas, que é uma maneira de dizer que eles tomaram Paulo e Silas pela mão e os arrastaram, e os levaram à força. E no versículo de número 20 nós lemos que eles fizeram isso, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Bem, nós sabemos que haviam 2 magistrados naquele período, como toda a cidade romana, mas eles não poderiam fazer nada por Paulo e Silas, porque as acusações foram imediatamente levantadas. E no versículo 20 nós vemos como essas acusações foram exageradas, forçosamente, e dizendo que eles estavam perturbando a cidade. Versículo de número 20: e apresentando-os aos magistrados, a turba, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Acusações forjadas de serem intrusos, de serem baderneiros e causadores de confusão e litígio em termos religiosos. Estão trazendo idolatria, ou melhor, estão trazendo ídolos e deuses que nós não conhecemos, querendo perturbar. E esses gentios, esse povo da Judéia que está debaixo do Império Romano, quem são eles? Muita inveja, muito ódio, muito rancor. E motivada por essas falsas acusações, a multidão, a turba irracional, insana, nós lemos no versículo 22, que a multidão se levantou e, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Bem, não houve nenhum julgamento, como você percebeu, nem testemunhas, e os acusados não foram ouvidos. E no versículo de número 23, então, terríveis açoites, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Muitos açoites. Os judeus usavam a vara para o açoite nas costas e nas nádegas, mas os romanos usavam chicotes, correias de couro estendidas, com nós ao longo desta correia, e pedaços de ossos ou metais nas pontas. Nós para criar hematoma na batida, e ossos e metais para cortar, lacerar a carne.
e os açoites eram aplicados até sangue jorrar e o indivíduo desmaiar pela perda de sangue. E no versículo de número 23 nós vemos como isso acontece, e eles são açoitados severamente e lançados na prisão, dando ao carcereiro, os magistrados, obviamente, que os guardassem com segurança, bem, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança. Em outras palavras, o carcereiro deveria os considerar como criminosos perigosos, como a categoria mais perigosa de criminosos e prisioneiros, sendo lançados no cárcere interior. Bem, os romanos, em toda a história da humanidade, foram os mais cruéis em seu tipo de punição entre todos os povos. O único povo que crucificava pessoas ainda vivas. Suas cadeias, tanto em Roma quanto nos distritos e nas colônias romanas, possuíam dois tipos de cárceres. Havia um cárcere exterior para criminosos menos periculosos, criminosos que podiam ainda ver a luz, tomar um banho de sol, assim por dizer, e havia um cárcere interior para presos mais periculosos, calabouço, um lugar úmido, escuro, pedras apenas, normalmente na fundação da cadeia, uma espécie de solitária. É daí que nós tiramos esses dois tipos de cárceres dos romanos. E nós vemos no versículo 24 que o carcereiro, tendo recebido uma ordem severa e direta, ele age de maneira direta e severa, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, na solitária, e lhes segurou os pés no tronco. Ele provavelmente, aquele carcereiro, nós podemos especular com certeza que ele foi um militar do exército romano. E por ter recebido esta incumbência, este privilégio de ser um carcereiro, uma espécie de delegado na cidade, provavelmente ele tinha vindo de um escalão elevado entre os soldados romanos. Alguém que, após se aposentar, recebeu o direito de exercer uma função civil ali na cidade de Filipos. Ele não era uma pessoa necessariamente avançada em idade, porque o romano se tornava um soldado aos 20 anos e passava 25 anos como soldado. Talvez ele tivesse aí seus 50 e tantos anos. Mas receberam uma posição muito elevada, de carcereiro, provavelmente um ranking elevado entre os soldados romanos. E assim, nós sabemos que isso ainda acontece hoje, não é? Muitos coronéis aposentados da polícia militar, eles se aposentam cedo, às vezes aí no final dos meados dos 50, final dos 40, e muitas vezes eles recebem uma posição privilegiada na sociedade. Alguns, por exemplo, tenho conhecido, após se aposentarem como capitão, general da polícia militar, se tornam subprefeitos. Outros recebem o cargo de diretores de presídio, ex-policiais militares. E aqui está o caso deste homem, um ex-soldado que recebeu um grande privilégio na cidade para onde migrou, de ser o carcereiro daquela cidade. E assim aconteceu com este homem. Ele se aposentou, migrou para Filipos com sua filha e família e recebeu um lugar para viver, uma prisão para superintender, um certo nível de conforto material, uma posição social elevada, tinha uma voz naquela cidade certamente, mas uma posição de altíssima responsabilidade. E se ele perdesse um prisioneiro, e um prisioneiro de alta categoria, assim por dizer, ele perderia a sua posição, ele perderia o seu trabalho, os seus benefícios, seria gravemente humilhado e ferido e muito possivelmente executado, dependendo de quem ele perdera naquela prisão. E assim, debaixo de tamanha responsabilidade, debaixo de tamanha pressão, privilégios, uma pessoa na sociedade, então nós lemos a atitude dele nesse versículo de número 24, o qual, tendo recebido a ordem dos magistrados, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco, tendo recebido o comando, tomou Paulo e Silas, provavelmente com violência, lançou eles, talvez, certamente, não é de maneira extrema, exagerada para cumprir esse comando, lançou eles no lugar mais seguro da prisão, o cárcere interior, um lugar horrível, escuro, úmido, apenas as pedras da fundação do cárcere ali. Prendeu seus pés no tronco, ali estão eles sentados, pernas no tronco, costas laceradas, sangrando num lugar terrível e úmido como aquele. Bem, queridos amigos, Paulo e Silas, nesta altura da vida, não eram mais jovens, não havia qualquer possibilidade deles escaparem dali, e eles eram pregadores do Evangelho, e havia grande ódio contra os pregadores do Evangelho naquelas regiões. Mas por que, amigos? Por que o carcereiro exagerou dessa maneira ao puni-los?
porque ele também estava cheio de preconceito e ódio contra o evangelho da graça redentora. Isso é um insulto, talvez ele dizia, isso é um insulto contra Roma, que pessoas que estão debaixo do Império Romano, que pessoas de outras nações venham aqui atacar nossas tradições, o nosso orgulho, a nossa religião, que pessoas obscuras de uma cidade romana dominada, sem cultura, sem uma religião como a nossa, um império como o nosso, vinham pregar a nós esse tipo de coisa. Certamente era um homem cheio de preconceito. Mas por que aquelas pessoas daquela cidade também estavam tão iradas contra esses pobres homens, assim por dizer? E logo que alguns donos de uma escrava se veem em prejuízo, eles conseguem levantar e mobilizar toda a cidade em ira contra aqueles dois homens. Bem, Filipos, a cidade de Filipos, era uma grande cidade para aquela época, como eu mencionei, mas pequena para hoje, mais ou menos 30 mil habitantes. A maioria cidadãos livres e uma grande parte de escravos, servos. E os arqueólogos nos dizem que não haviam muitas ruas em Filipos, é algo interessante. E Paulo e os demais irmãos, nos diz o versículo 18, já estavam em Filipos por muitos dias antes disso acontecer. E nós podemos estar certos que não havia ninguém naquela vila, naquela cidade, que não ouvira a mensagem do Evangelho. Tenho certeza disso. E é uma cidade pequena, você sabe, todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe das novidades. Provavelmente, cada um naquela cidade conhecia muito bem aquela jovem moça escrava. Talvez eles tenham sentido alguma compaixão por ela em algum momento, embora buscassem o seu serviço. Não se esperaria que eles ficassem comovidos, tocados, quando aqueles homens, pela graça de Deus, libertaram aquela moça espiritualmente. Não se esperaria que eles fossem tomados e comovidos ao verem a bondade daqueles homens, aquela mulher, aquela moça, 17, 20 anos, lúcida, não mais louca, vestida propriamente, usando as faculdades da razão de maneira decente, vestida. Talvez você não esperaria que aqueles homens e mulheres fossem tocados por isso. Mas veja, eles estão furiosos, eles estão rangendo os dentes, furiosos contra Paulo, furiosos contra Lucas, que pregavam. Por quê, amigos? Por quê? O Evangelho, amigos, eles estavam pregando o Evangelho, é por isso. Todos aqui sabem o que é o Evangelho, não é? Nesta altura da sua visitação nesta igreja, eu creio que você já sabe o que é o Evangelho. A palavra do Evangelho significa boas novas. Uma notícia que vem a mim é maravilhoso. E eles estavam pregando esta notícia a respeito de reconciliação com Deus, que homens, que mortais e pecadores podem ter acesso ao Criador e conhecê-lo e ter os seus pecados perdoados, e que isso é recebido gratuitamente. Você dá a Ele o teu coração pecaminoso em arrependimento, e Ele toma e transforma, e você se torna um cidadão não do Império Romano, mas de um império eterno e glorioso com Deus do céu, e você é feito um filho de Deus. Eles pregaram estas coisas, nós sabemos, porque é isso que eles nos ensinam aqui ao pregar o Evangelho. E tudo isso, dizia Paulo e Silas e Timóteo, tudo isso é recebido de Deus, cidadãos de Filipos, por meio de um mediador entre Deus e o homem. E Paulo diria que não há muitos deuses, mas um só e verdadeiro Deus. Um Deus em três pessoas distintas, e Cristo Jesus, a segunda, excelsa e gloriosa pessoa da Santa Trindade, que Ele tomara um corpo humano e entrou no tempo e no espaço e nascera como um bebê naquela pequena cidade de Belém e crescera para se tornar o grande pregador e o sacrifício, o homem que ofereceria a si mesmo, o Filho de Deus, para salvar pecadores. Eles disseram estas coisas, que por meio do sacrifício de Jesus, Deus abriu um caminho de acesso ao céu, e Ele seria o salvador de milhões e milhões de homens e mulheres, e que eles deveriam abandonar os seus ídolos, eles deveriam abandonar aquelas práticas e crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador que Deus providenciou. Mas veja, esta mensagem que eu estou descrevendo, que eles pregaram, isso não teria enfurecido ninguém, não é verdade? É uma mensagem maravilhosa. Eu te direi o que enfureceu a eles. É que juntamente, amigos, com a boa nova do Evangelho, vem a má notícia. Você necessita
da mensagem de uma salvação gratuita, eles diriam. Porque o estado em que você se encontra nesta noite, da maneira em que você entrou neste mundo, como você nasceu, você não está preparado para entrar na presença de Deus, e você precisa ser salvo dos teus pecados e da condenação e transformado. E isso eles não gostaram de ouvir. Você está separado de Deus, amigo. Não importa a tua grande capacidade, o teu intelecto, a tua beleza, diante de Deus, nós somos pobres, miseráveis, pecadores, porque Ele é um Deus santo e glorioso. E esta notícia não os agradou. Ele diria, há um só Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele não é como os deuses romanos, gregos das nações, deuses da imaginação e da fantasia humana, deuses criados segundo as concupiscências carnais, deuses que matam, que roubam, que têm inveja, que fazem inveja, que tem todo tipo de coisa. O Deus verdadeiro, Ele não é como a prata, o ouro, como a imaginação humana. Ele é um Deus excelso, sábio. Nele nós existimos, nele nós temos a nossa vida, e tudo que nós somos é derivado dele. Ele é o Deus verdadeiro, e Ele não é uma imagem, uma energia, uma teoria, uma fumaça. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se comunica, e Ele próprio entrou no tempo e no espaço na pessoa do seu Filho. Este é o Deus verdadeiro, e por causa de nossos pecados nós estamos separados deste Deus, e nós estamos alienados da vida e do conhecimento da nossa existência, do propósito e do significado do porquê estamos aqui. E haverá um dia, eles disseram certamente, um dia em que cada alma, cada homem e mulher deverá subir à presença do seu Criador para prestar contas a Ele. Mas porque os nossos pecados, a nossa malignidade, a nossa impureza nos tornam pessoas injustas diante de Deus, Deus, por sua justiça e santidade, deve nos condenar, e há todo tipo de pecado em nós. Todo orgulho por causa da nossa cobiça, a nossa malícia, a nossa vaidade e tantas coisas que nós fizemos contra a luz da consciência de Deus em nós, contra a verdade, contra pessoas, contra nós mesmos. Tudo de errado em nós, meu querido amigo, nesta noite. Está tudo errado com você. Você peca, eu minto, nós fazemos coisas erradas dentro de nós e traímos as pessoas. E você acha que subirá ao céu desta maneira, sem um Salvador, sem Ele te transformar e te perdoar? Assim pensavam aqueles filipenses. E esta mensagem não foi agradável ao ouvido de homens e mulheres tão orgulhosos do Império Romano. E quantas mentiras há dentro de nós. E como pessoas sem Deus, nós somos pessoas tão superficiais. Nós não podemos nos recomendar a Deus. Nós necessitamos, ele diria, de uma nova vida. Não de um pedaço de remendo do cristianismo, mas de uma vida por inteira transformada, um novo coração para agradar a Deus, uma roupa nova para entrar no céu, a justiça de Cristo. Nós precisamos disso, e nós não temos isso, e isso é dado gratuitamente por Cristo Jesus, baseado em um verdadeiro arrependimento, uma fé e uma entrega verdadeira. E aquilo tocou o ego e o orgulho daqueles homens e mulheres e levantou esse orgulho em ira, em irracionalidade. Sermos prisioneiros deste mundo, nós somos marionetes de Satanás, debaixo da condução dele. Nós nos achamos tão originais, mas somos guiados como um cavalo é guiado por uma cenoura para o lugar que Satanás tem determinado, para o pecado que ele prepara para nós, e assim nós vivemos neste mundo com tantas alternativas falsas para uma vida longe de Deus. E estas coisas eles não gostaram de ouvir. Isso os ofendeu. Era naturalmente uma cidade orgulhosa, uma cidade de homens e mulheres orgulhosos, porque quando você está acostumado com certos prazeres, certo status social, capacidade humana, habilidade, coisas que você alcançou, o ambiente onde você vive, naturalmente você é uma pessoa assim orgulhosa, não? E aqueles homens se gabavam de estarem na nata do império, no topo do império. Você deve se arrepender, diz Paulo, e buscar a Deus e se humilhar diante dele como um pobre pecador e rogar por perdão gratuito, uma salvação gratuita, e você não pode comprar isso. E isso deve lhe ser dado gratuitamente. Você não tem nada para trocar, nem para fazer por merecer. Mas se dobrar os joelhos diante de Cristo, baixar a crista diante de Cristo e pedir como um pobre pecador destituído: Senhor, me salva, senão eu estou condenado, me transforma e me traz para ti. E essa mensagem os ofendeu.
E eles se enlouqueceram contra Paulo e os seus companheiros e seus corações, e queriam linchá-los e trucidá-los ali. E logo que a oportunidade lhe foi dada, eles se arremessaram contra Paulo e Silas como uma manada irracional, e nós os vemos punindo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, e os ferindo severamente. Queridos amigos, sem dúvida, esta mensagem e esta reação é a mesma de hoje. É por isso que o catolicismo romano, o espiritismo, as religiões afros são tão populares, a teologia da prosperidade é tão popular em nosso país, muito mais popular do que esta mensagem simples, direta do Evangelho da Graça Redentora. Por quê? Porque a mensagem não é esta, mas aquela que esconde o verdadeiro Deus, esconde o verdadeiro problema do ser humano, que é o pecado. São religiões, são grupos que escondem o verdadeiro problema do ser humano, que é o pecado, e oferecem tudo aquilo que o orgulho humano deseja, mas não o que realmente necessita, e ensinam que você não tem que se preocupar com o teu pecado, porque você é uma boa pessoa, conquanto que você seja um bom cidadão e não meta o teu bico na vida de ninguém e faça as tuas coisas, Deus se agrada de você. Essa é uma mensagem mentirosa, uma mensagem falsa, porque ela não está centrada na palavra de Deus. E essa mensagem ela é tremendamente popular, não é? E ela apela às pessoas. Por quê? Me dê essa mensagem, a minha alma quer essa mensagem, me dê essa religião que me satisfaz, me dê uma religião que me diz que eu posso ter Deus e o céu, e eu aqui na terra não preciso me preocupar com os meus pecados, eu posso seguir em meu orgulho, eu posso seguir em minha mentira. Me dê uma religião que me diga que não há inferno, me dê uma música, um cântico, um hino que diz que eu não tenho que me preocupar com o céu em cima, o inferno lá embaixo, eu posso me juntar a esse coral. Eu quero uma religião onde o meu Deus, ele fique dentro de uma caixa de madeira, trancado lá, ele não interfira em minha vida. Eu quero Deus, eu quero os benefícios, proteção, ser blindado, segurança e céu, mas eu quero uma religião que diz que eu estou bem em meu pecado, eu posso seguir em frente como eu estou. E esse é o atrativo das religiões em nosso país. Me dê uma religião que eu possa também ter milhões e milhões e milhões de chances em milhares de vidas para seguir pecando e melhorando, e quando eu decidir, eu posso morrer e ressuscitar de novo, vou ter milhões de chances. Me dê uma religião que me engane assim, que massageie o meu ego. E assim nós temos tantas, não é? Uma religião que diga essas coisas também, uma religião que me agrade. Me agrada esta mensagem, uma mensagem que me diz que eu posso comprar a minha bênção com oferta financeira. Me dê essa religião que não aponte os meus pecados. Eu quero um Deus que seja tão grande quanto eu, que eu possa menor, que eu possa tomar ele, virar ele de cabeça para baixo, deixar ele por um mês, me entregar o meu pecado, fazer todo tipo de coisa horrenda, trair as pessoas, e depois eu posso voltar a ele com um sorriso amarelo e ele me abençoar. Eu quero uma religião assim. Esse era o atrativo dos deuses gregos para os filipenses, e esse é o atrativo para nós. É por isso que nós detestamos ouvir a mensagem do Evangelho, e nós franzimos a face, porque o nosso orgulho não gosta de ouvir que diante de Deus nós somos pecadores condenados por um Deus justo, e que se nós iremos encontrar reconciliação com Ele, eu preciso dobrar o joelho e reconhecer a minha miséria e clamar por vida, por perdão, por salvação. E esses filipenses estavam nessa situação, acostumado com os deuses romanos, com uma religião de deuses imaginários que lhes permitia viver aquela vida. Nenhum daqueles deuses lidava com eles individualmente, colocava o dedo no pecado deles. Não, é tudo uma questão de aplacar os deuses com sacrifício, religião lá, nós aqui, nossa vida. Deuses que te davam todo tipo de licença para o pecado. E a mensagem do verdadeiro e santo Deus, pregada por Paulo, ofendeu profundamente aqueles homens e mulheres orgulhosos, e ainda continua a ofender muita gente hoje. Porque nós somos muito orgulhosos para receber essa mensagem e nos submeter ao critério do Evangelho. E o critério é este: arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, fé nele somente. É tão importante para nós nesta noite aprendermos que as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério público aos 30 anos, lá em capítulo 1, versículo 15, foi: é chegado o tempo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a essência da religião cristã. É uma mensagem que fala sobre arrependimento de pecados para com Deus
e fé no Salvador. Isso se resume, querido, nesta noite. Você reconhece o teu pecado diante de Deus, o teu vazio, a tua condenação, e você ouve esta mensagem de que há perdão e vida em Jesus, e você vem como um pecador em arrependimento e fé para ser salvo, para ser recebido por Deus. Todos ouviram esta mensagem naquela cidade, tenho certeza disso, inclusive o carcereiro. Mas era um homem cheio de preconceitos, conceitos prévios contra a religião e contra os discípulos. Ele era um homem amargo, nós vemos isso aqui. Ele não gostava de prisioneiros, por quê? Porque ele teria que vigiá-los. Ele estaria sempre sob tensão, algum tipo de tensão. Ele era um homem cruel. Ele não fez nada para aliviar as feridas daqueles homens ao ser recebido no cárcere, tronco, no chão, no cárcere interior. Um homem duro. Um homem cruel, um ex-soldado, um idólatra, uma pessoa acostumada com dinheiro, soberbo, intelectual talvez, conhecia os poetas, os historiadores romanos, uma pessoa soberba, que tinha um cargo elevado na cidade. Agora, é de se maravilhar, não é? Como em poucos versículos, em um pequeno espaço de tempo, uma tremenda transformação na vida deste homem. Não é tremendo? É sobre isso que nós estamos falando ou nesta noite. O poder de Deus deve entrar em ação. E a resposta é certamente essa. Ele ouviu o evangelho também na cidade. Certamente ele ouvira. E por mais que ele detestasse aqueles homens, Paulo e Silas, a mensagem ficou impressa em sua mente. Ele ouviu Paulo e Silas pregar pelas ruas da cidade. Talvez houvesse uma sinagoga. Ele ouviu o evangelho. E ele ouviu o que aconteceu com aquela jovem moça. Como aqueles homens, pela graça de Deus, transformaram a vida daquela moça. E como aquela moça foi liberta. Talvez ele fosse um pai, tivesse uma filha, e isso tocou. Uma moça transformada, maravilhosamente liberta. E ali estavam Paulo e Silas sangrando, cantando louvores a Deus. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E a gentileza daqueles discípulos, e a calma e o domínio próprio que eles possuíam, ele ouviu certamente. E ele ouviu que eles iam de cidade em cidade, pregando o evangelho, uma mensagem de vida eterna, de perdão, de reconciliação com Deus, uma mensagem de salvação. Como eles estavam preocupados com a alma de pessoas, ao ponto de virem de sua nação por todo lugar, preocupado com a alma de outros homens e mulheres. Ele entendeu, ele viu isso, ele viu e ouviu o evangelho, e viu a transformação daquela jovem. Deus certamente já estava movendo no coração daquele carcereiro. Deus certamente já estava lidando com ele. E meu querido amigo, Deus precisa lidar com você nesta noite, porque nós somos muito orgulhosos. Dentro de nós existe um rei, e esse é o nosso problema. Este rei é o rei eu, o rei ego, e ele se comparava a estes homens, talvez, o carcereiro, e dizia em sua mente: eles não fizeram nada, eles nem mereciam esse tratamento, isso foi conchavo daqueles senhores do escravo. Eu sou uma pessoa cruel, eu tenho feito isso, e no meu passado talvez eu matei pessoas, e eu roubei, e eu violentei, eu fui cruel, eu tenho feito isso, eu tenho feito estas coisas, e eu tenho vivido em meu orgulho até aqui, como cidadão romano, como alguém que alcançou alguma coisa. O orgulho é quem dirige a minha vida até aqui. Eu tenho vivido baseado em orgulho, em ambição, querendo ser algo, querendo ser visto pelas pessoas, disfarçando em um vernizinho de civilidade. Dentro de mim há tanto orgulho. Aquele carcereiro, queridos amigos, pensou sobre estas coisas, e no meio de tudo isso, nós lemos o versículo de número 26, que de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. Por que isso foi necessário da parte de Deus? Porque embora ele pensasse sobre estas coisas e sentisse o seu orgulho, ele não se voltaria ao Senhor sem uma intervenção de Deus na vida dele. Aquele carcereiro, ele era o prisioneiro, ele se achava um homem livre, um cidadão romano, suas medalhas, mas era prisioneiro do seu orgulho, da sua ambição, das suas concupiscências. E ali dentro daquela prisão estavam os homens livres, libertos, Paulo e Silas, salvos.
libertos do domínio do pecado, libertos da tirania do diabo, libertos daquele julgamento garantido e seguro que virá logo para cada um de nós, se nós não buscamos a Cristo Jesus. Eles eram os libertos, eles eram os homens livres dentro daquela prisão. Um terremoto aconteceu na prisão, mas um maior terremoto aconteceu em seu coração. Deus abriu as celas, mas Deus abriu os olhos daquele homem, e ele agora estava convicto de seus pecados, convicto da realidade espiritual e da mensagem dos discípulos e do poder do Evangelho para transformar. Isso já aconteceu com você? Você pode testificar nesta noite? Um terremoto em tua alma, algo que te fez parar e ver a miséria, a tragédia de uma vida concluída sem Cristo. O domínio do orgulho, você já foi sacudido por dentro pela palavra de Deus na consciência. Querido amigo, isso deve acontecer. Você precisa ter os teus olhos abertos para essa realidade. Senão nós permanecemos na imaginação, no engano do orgulho, sem Cristo, perdidos, meros religiosos, sem um Salvador, sem certeza de vida eterna. E nós ouvimos as palavras deste homem, versículo 30, ele diz o seguinte: tirando-os para fora, Paulo e Silas, disse: senhores, deixa-me ler no versículo anterior, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, que compaixão de Paulo, dizendo: não te faças nenhum mal. Paulo sabia que se ele morresse naquele estado, ele estaria condenado diante de Deus. Todos estamos aqui dentro. E pedindo luz, isto é, o carcereiro, saltou para o cárcere interior, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele não perguntou, observe você, senhores, vocês estão aí, o que é necessário para mim fazer, para me manter a minha reputação na sociedade? O que é necessário que eu faça nesse momento agora para manter o meu status, que agora desmoronou, para evitar uma desgraça social no meu ambiente de trabalho, na minha família? Não. O que é necessário que eu faça para ser salvo, transformado, perdoado por Deus? Eu preciso ser salvo. Eu necessito ser salvo. O que eu devo fazer para ser salvo? Salvação, ser reconciliado com Deus, se tornou a coisa mais importante na vida dele. A sua carreira ficou de lado, sua ambição ficou de lado. Ele viu os seus pecados. Eu preciso ser salvo da ira eterna. É um Deus verdadeiro, é um Salvador maravilhoso, mas eu sou um pecador condenado. Eu sou prisioneiro de meus pecados. O que eu devo fazer para ser salvo? O mesmo deve acontecer com você. Se você é meramente um homem religioso, uma mulher religiosa, e você não pode afirmar certeza plena de salvação, que houve um terremoto em tua alma, você precisa ser salvo, você precisa ser transformado. Salvação deve deixar de ser algo importante para você, mas secundário, e tornar-se a coisa mais extrema, importante em tua vida. E só quando isso acontecer, então você o buscará e você será salvo. E a menos que você veja e entenda a tragédia e a consequência do pecado, você não clamará por vida, você não dirá: Senhor, salva-me. Será que os teus olhos já foram abertos por um terremoto na alma, por uma decepção na vida, pela mentira deste mundo, ter reconhecido a mentira do teu coração, ser salvo, ser liberto do maior de todos os males, a miséria das nações, ser liberto do domínio que o pecado tem na minha vida e ser levado ao bem supremo, a reconciliação com meu Deus, o perdão, a certeza de vida eterna, liberto do poder do pecado e reconciliado com Deus, ser um cidadão de um reino eterno, cidadão do céu. Bem, veja a resposta de Paulo e Silas, e nós precisamos correr para o final. A mesma mensagem que ele pregou para Lídia, para aquela moça, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer, a palavra grega traduzida como crer é pistos, significa submeter-se, entregar-se em submissão. É colocar toda a tua confiança em Jesus Cristo, Salvador que Deus enviou a este mundo. Depender a tua alma dele para a eternidade. Eu não sei como ele vai me salvar, eu sei que eu sou um pecador, mas eu venho crendo e eu me entrego. Pistos, eu creio, eu me entrego a ele, eu me submeto.
Difícil entender isso, não é? Houve um missionário chamado John Patton, século XIX, missionário aos índios do Pacífico, Polinésia. E ele foi evangelizar em uma determinada ilha e aprender a linguagem daqueles homens, vivendo com eles. E aprendeu ali a língua daqueles homens e começou a traduzir a palavra de Deus e pregar ali para aqueles índios. Mas ele descobriu que na língua deles não havia a palavra fé. Não havia uma palavra para fé na língua deles. E ele precisava muito saber comunicar essa pequena palavra. Ele orou ao Senhor, nós lemos em sua biografia, clamou a Deus por graça e direção. E algo aconteceu, e nós lemos isso em sua biografia. Um dia, 2 índios atravessavam uma pequena ponte feita de cordas, num riacho muito correnteza forte. Eles fizeram aquela ponte, uma ponte rústica, o índio sabe atravessar aquilo muito bem. E um passou na frente e chegou ao outro lado. E ele seria o terceiro. E o segundo estava passando e não conseguindo se equilibrar, e ele era mais novo, não tinha atravessado muito aquela ponte. E o outro índio gritou do outro lado uma palavra que diz: lance-se, apoie-se em confiança na ponte. Uma palavra só que dizia: apoie-se com confiança nessa ponte e siga em frente. E Patton pegou essa palavra e usou esta ideia. Isso é crer em Jesus Cristo, apoiar-se inteiramente com confiança nele, para ser liberto das chamas eternas, para ser salvo, protegido da ira de Deus, inteiramente apegar-se a ele, entregar-se. Eu sou um pecador, eu mereço a condenação, mas eu venho a ti, Senhor, me entregando por inteiro. Eu trago os meus pecados, eu me entrego a ti por inteiro. Isso é fé. Pistos, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e em tua casa. Você deve crer, você deve depender dele. Talvez você não saiba como ele irá te salvar e teus pecados são muitos, mas se você simplesmente reconhecer tua pecaminosidade e entregar-se em dependência por inteiro, ele irá te salvar, ele irá te salvar. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo explicou o Evangelho. Paulo explicou quem é Jesus Cristo. O carcereiro era romano, não sabia sobre Jesus. Jesus, ele diz, crer no Senhor Jesus. O termo, a palavra, o nome Jesus, crer nele. G de Jeová. Sus, o sufixo, significa salvação. Jeová, a salvação de Deus. Crê na salvação de Deus, carcereiro. Creia na salvação que Deus enviou. Olhe para ele, venha a ele, confia a tua vida, a tua alma nele, entregando-se, confessando e ao mesmo tempo entregando-se por inteiro ao Salvador. Cristo veio ao mundo para fazer 2 coisas, queridos amigos. Perdão, 2 coisas que nós não podemos fazer. Ele veio para pagar no lugar de pecadores, perdão, porque nós temos uma grande dívida para com Deus, uma dívida de tantos pecados acumulados, uma punição eterna, um inferno eterno. Cristo ofereceu a si mesmo para lidar com os nossos pecados. Ele experimentou sobre si mesmo milhões de infernos, assim por dizer, por todos aqueles por quem ele morreu. Ele entregou a sua vida e ele sofreu, e ele deveria sofrer, no lugar daqueles que haveriam de sofrer eternamente nas chamas eternas. Ele deveria ser humilhado, ele deveria ser surrado, ele deveria sangrar, ele deveria padecer, e ele fez isso no lugar daqueles que experimentariam todas estas coisas. Ele veio para lidar com o pecado, ele alcançou pela sua morte de cruz o direito de perdoar pecadores, mas ele também alcançou algo mais. Pela sua vida perfeita, sem jamais pecar em toda a sua vida, por estes méritos de uma vida reta diante de Deus, sem jamais quebrantar a lei de Deus, ele alcançou o privilégio do céu para os pecadores, porque ele morreu. Se ele tivesse apenas morrido, entrado no tempo e no espaço como adulto e morrido no lugar de pecadores, nós seríamos perdoados e salvos da condenação, mas nós não teríamos o céu. O céu é um galardão, é um benefício. Ele precisou adquirir o céu para nós por meio de uma vida perfeita para abrir o caminho para o céu, uma morte entregue, sacrificial e perfeita para perdoar a nossa culpa e nos dar vida e perdão
haverão um novo céu e uma nova terra. Creia no Senhor Jesus Cristo. Paulo explicou isso a ele e nós vemos o resultado em sua alma e em sua vida. Ele pregava a palavra do Senhor 32 e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido, confiado em Deus. Você já foi salvo, meu amigo? Há sinais concretos, reais, de conversão, de salvação. Se você ainda não foi salvo, perdoado, você continua, permanece em teus pecados. Você não veio a Jesus ainda, você segue lentamente para a condenação. Você ignora o Salvador nesta vida, você será ignorado por Ele na eternidade. Eu preciso te dizer, eu preciso lhe exortar como um pregador do Evangelho nesta noite, que se você segue em frente, saindo deste lugar, sem entregar a tua vida a Cristo Jesus e se arrepender diante dele, você está cometendo suicídio espiritual. Você está tentando contra a tua alma eterna, mas eu estou aqui pregando o Evangelho nesta noite, e o que eu tenho para te dizer nesta noite é uma coisa só, é aquilo que Paulo disse àquele homem naquele dia: não te faças nenhum mal, não lance a tua alma para a eternidade sem Deus, não lance a tua alma no inferno, não te faça nenhum mal, meu amigo. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue, dependa dele nesta noite, em tua pequenez, em tua fraqueza, confie, clame por vida e salvação, desperte deste sono espiritual e confie no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo como ele. Você o busca nesta noite, você o entrega e se entrega a ele, você o encontra, você é salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.